Há histórias que a gente carrega no peito por anos, sem saber ao certo quando elas começaram. Às vezes, a traição não vem de um estranho, mas da pessoa que divide a mesma memória de infância com você, que conhece o seu nome antes mesmo de você saber pronunciá-lo direito. Esta é a história de uma mulher que passou a vida inteira sendo preterida dentro da própria família, enquanto via tudo que construiu com suor e sacrifício ser tratado como propriedade comum por quem nunca levantou um dedo para ajudar. Quando a situação chegou ao limite, ela não gritou, não chorou, não implorou. Ela simplesmente disse não. E foi esse não que mudou tudo. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu me lembro do cheiro de bolo de fubá que minha mãe fazia toda sexta-feira. Era o tipo de coisa que parecia simples, quase insignificante. O cheiro da massa entrando pelo corredor estreito, misturado com o bafo úmido de uma tarde chuvosa em Uberlândia. A cozinha era pequena, as paredes manchadas de gordura perto do fogão, o linóleo do chão já levantando nas bordas, com aquele barulho seco quando a gente pisava no lugar errado. Mas era a nossa cozinha, era o nosso lar. Pelo menos era o que eu pensava. Durante muito tempo. Meu nome é Veridiana. Nunca gostei muito do nome. Achava longo demais para o tamanho de vida que a gente levava naquele sobrado de 2 quartos no bairro Martins. Mas minha avó escolheu, e minha mãe não sabia dizer não para ela. Com o tempo, aprendi que esse traço, não saber dizer não, não era exclusivo da minha mãe. Era quase um gene da família inteira, passado de geração em geração. Quase. Porque em mim, em algum momento pelo meio do caminho, esse gene sofreu uma mutação silenciosa e absolutamente necessária. Minha irmã se chama Silvana. Ela é 2 anos mais nova que eu, mas sempre viveu como se fosse a filha mais velha, a mais importante, a que merecia o melhor pedaço de tudo. E o pior é que nunca foi ela quem inventou isso. Foi a minha mãe, Dona Célia. Todo mundo chamava ela de Dona Célia, mesmo os vizinhos mais próximos, porque ela carregava uma seriedade de quem nunca pede favor e não tolera intimidade barata. Dona Célia tinha um jeito muito particular de amar. Ela amava com preferência declarada, sem nenhum constrangimento em demonstrar. A preferida, desde sempre, foi a Silvana. Eu cresci entendendo isso de forma gradual, como uma criança entende que o inverno existe só quando começa a sentir frio de verdade. Pequenos episódios que, sozinhos, pareciam normais, mas que juntos formavam um retrato muito claro de onde eu ficava dentro dessa família. Na festa de 15 anos da Silvana, minha mãe empenhou o fogão para pagar o buffet. Na minha formatura no ensino médio, 3 anos antes, a gente comemorou com um jantar simples em casa, frango com macarrão e refrigerante de 2 litros. Na época eu disse que estava tudo bem. Era mentira? Não estava bem. Mas eu já tinha aprendido, desde cedo, que na nossa casa certos sentimentos não eram bem-vindos, principalmente os meus. Com 18 anos, eu arrumei meu primeiro emprego numa papelaria do centro, registrada, com vale-transporte e tudo que uma mãe costuma celebrar quando a filha começa a trabalhar. Dona Célia comentou que era uma coisa boa, com aquela economia de palavras dela, e voltou a assistir a novela sem levantar a cabeça da almofada. Naquele mesmo mês, a Silvana ganhou um curso de inglês pago por ela, com material incluso. Não precisava de mais detalhes para eu entender o mapa emocional daquela casa. Eu fui embora com 23 anos. Não foi uma saída dramática, sem portadas ou choro. Eu simplesmente juntei o que era meu, que não era muito. Coloquei num saco de viagem velho e surrado, e fui morar de aluguel num kitnet no bairro Santa Mônica com mais 2 colegas de trabalho. O aluguel era salgado para quem ganhava o que eu ganhava, mas era meu. Cada centavo que eu pagava por aquele espaço de 15 metros quadrados era conquistado com as minhas próprias mãos, tirado do meu próprio suor de segunda a sábado. E isso me fazia dormir melhor do que qualquer coisa que eu já tinha tido de graça na vida. Os anos que vieram depois foram anos de construção silenciosa. Eu mudei de emprego 2 vezes. Fiz um curso técnico em contabilidade pagando com o dinheiro que sobrava do salário, que não era muito, mas era suficiente se a gente soubesse organizar.
Me tornei auxiliar contábil numa empresa de transportes do Distrito Industrial, depois assistente, depois responsável pelo setor inteiro. Acordava às 5:30 da manhã, pegava ônibus lotado com cheiro de desodorante barato e café requentado, almoçava marmita na mesa de trabalho mesmo, voltava depois das 6. Em 10 anos, eu tinha construído uma carreira que ninguém me deu de presente. Cada promoção tinha o meu nome e o meu esforço atrás dela, sem o favor de ninguém. A Silvana, nesse mesmo período, casou com um homem chamado Renato, que era simpático e trabalhava como vendedor em uma concessionária de carros usados. Eles moraram um tempo com minha mãe, depois alugaram um apartamento, depois voltaram para a casa da minha mãe quando as contas apertaram. Esse ciclo se repetiu umas 3 vezes ao longo dos anos, sempre com uma justificativa diferente. A crise, o patrão ruim, o bairro que mudou. E minha mãe sempre abria a porta, sempre fazia o bolo de fubá, sempre fingia que tudo estava normal. Eu visitava quando podia. Às vezes uma vez por mês, às vezes menos. Levava alguma coisa. Fruta, um pacote de café, biscoito de polvilho que ela gostava. Sentava à mesa, ouvia as novidades e saía, antes que o ar ficasse pesado demais. A Silvana sempre tinha algum comentário sobre a minha vida. Você não tem medo de ficar sozinha assim, Yaveri? Ou, mas você não quer namorar logo, sentar o juízo? Dito com aquele sorriso que não deixava espaço para resposta. E minha mãe nunca dizia nada. Sempre esse silêncio conivente que, com o tempo, foi se tornando tão insuportável quanto qualquer palavra dura. Aos 34 anos, eu comprei meu apartamento. Financiei pela Caixa Econômica Federal. Dei uma entrada que eu tinha juntado durante 5 anos de muita disciplina. Café feito em casa, almoço de marmita, viagem cancelada, roupa comprada só no necessário, feriado passado em casa com livro e televisão. Quando assinei o contrato, as mãos me tremiam um pouco, mas não de medo. Era aquela vibração de quem faz algo que sabe que vai durar. O apartamento ficava num prédio novo no bairro Tiberi. 2 quartos, varanda com grade de ferro pintada de branco, piso de porcelanato claro que refletia a luz da tarde de um jeito bonito. Era suficiente. Era completamente meu. Minha mãe foi visitar uma semana depois da mudança. Andou pelos cômodos devagar, sem muita empolgação, passou a mão na bancada da cozinha e disse que a pia era pequena. A Silvana foi junto e tirou fotos com o celular. Mandou para o grupo de família com comentário animado. Eu sorri e não disse nada. Guardei aquela visita no lugar onde a gente guarda as coisas que dói demais reconhecer. No fundo, quietinha, encostada numa parede interna onde ninguém mais enxerga. 2 anos depois, por razões que ainda hoje prefiro não detalhar, porque envolvem uma dívida que a Silvana e o Renato fizeram juntos, uma decisão financeira imprudente, tomada sem consultar ninguém e sem medir as consequências. Eles perderam o apartamento que alugavam. Minha mãe, que já estava com a saúde fragilizada, pressão oscilando e joelho doendo, não tinha mais condições de morar sozinha no sobrado velho que precisava de reforma urgente no telhado e na fiação. A solução, segundo a Silvana, era completamente óbvia. Ela só precisava do momento certo para anunciar. Foi num sábado de setembro, com um calor seco e implacável, daquele que Uberlândia impõe no começo da primavera, quando o ar cheira a terra ressecada e o vento quente não refresca nada. Os 3 vieram até o meu apartamento. Eu tinha feito almoço: arroz, feijão com bacon, frango assado com alho e limão, uma salada com tomate cereja e cebola roxa regada de azeite e orégano. A mesa estava posta, o ventilador de teto girando devagar na sala. Era uma visita comum, ou pelo menos eu acreditei nisso até o almoço terminar. Eu tinha até sentido uma leveza incomum enquanto cozinhava aquela manhã. O tipo de leveza que a gente associa com as coisas que ainda estão bem, com os domingos que ainda existem sem peso. Mas essa sensação foi embora na hora que a louça começou a ser levantada da mesa. Depois do almoço, enquanto eu levantava os pratos, a Silvana ficou parada na porta aberta da varanda, olhando para a rua lá embaixo, com os braços cruzados e o peso do corpo apoiado num lado só. Tinha um sorriso no rosto dela que eu não soube identificar naquele momento,
mas que depois entendi muito bem. Era o sorriso de quem já decidiu, de quem já planejou cada detalhe, de quem só está esperando o momento certo para anunciar o plano como se fosse uma solução generosa e inevitável. Ela se virou, olhou para mim, depois para minha mãe, que estava sentada no sofá com o copo de suco na mão, e disse com uma voz calma e decidida: "Que apartamento lindo, Veri! Nossa mãe vai amar morar aqui. Você fica com o quarto menor. A mãe fica no maior porque precisa de mais espaço, e eu e o Renato podemos usar a varanda como um quartinho improvisado até a gente resolver nossa situação." Ela disse isso como quem comunica algo já resolvido em reunião anterior. Não perguntou, não sugeriu. Comunicou, com a naturalidade de quem está descrevendo o tempo, lá fora. E ainda foi além. Começou a apontar com o dedo para onde colocaria o guarda-roupas dela, como reorganizaria a cozinha para comportar mais gente, que a cortina da sala estava precisando trocar de qualquer forma, porque bege estava muito sem graça. Eu terminei de empilhar os pratos. Enxuguei as mãos no pano de prato com calma. Dobrei o pano, coloquei de volta na borda da pia. Respirei fundo. Não aquela respiração desesperada de quem está tentando se controlar, mas aquela respiração lenta, consciente, de quem sabe exatamente o que vai dizer a seguir e não tem nenhum medo de dizê-lo. Me virei para ela com tranquilidade. "Não", eu disse. Só isso. Uma palavra seca e inteira, sem desculpa e sem enfeite. A Silvana deu uma risadinha nervosa. Achou que era brincadeira ou timidez da minha parte. "Que não o quê, Veri? Eu tô falando sério. A gente precisa de uma solução. A mãe não pode continuar sozinha no sobrado daquele jeito, com o telhado como tá. Eu sei que a situação é complicada", eu disse, com a mesma voz de antes, sem elevar o tom 1 centímetro. "Mas a solução não é essa. Esse apartamento é meu. Só meu. E não vai ser dividido com ninguém." O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios que eu já tinha vivido dentro dessa família. Era um silêncio carregado e denso, como o ar de Uberlândia antes de uma tempestade de verão que ainda não chegou, mas já se anuncia com aquela pressão estranha no peito. Minha mãe olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era raiva ainda, era espanto puro e genuíno. A Silvana ficou com os lábios entreabertos, o dedo ainda suspenso no ar, apontando para minha cortina bege que ela tinha acabado de criticar. E eu, pela primeira vez na vida inteira, não senti nenhuma vontade de desfazer o que tinha acabado de dizer. Nos dias que se seguiram ao almoço de setembro, aquela palavra de uma sílaba só, "não", foi se transformando numa espécie de estopim. Eu não esperava que fosse diferente. No fundo, eu sabia exatamente o que estava por vir quando virei as costas para a varanda e comecei a lavar a louça enquanto elas duas saíam em silêncio do meu apartamento, sem se despedir direito, sem olhar de volta. O barulho da louça na pia me ajudou a não pensar no silêncio pesado que tinha ficado na sala. A primeira ligação veio na mesma noite, às 22h30. Era a Silvana. Eu atendi porque sempre atendo. É um reflexo antigo, construído ao longo de anos de uma família que ensinou que ser disponível era o mínimo do mínimo e que recusar era ingratidão. "Veri, eu acho que você não entendeu a gravidade da situação", ela começou, com uma voz diferente da que usou no almoço, mais fina, mais urgente, com aquele tom de quem está sendo razoável, mas está claramente contrariado. "A mãe não tá bem. O telhado do sobrado está precisando de reforma que a gente não tem dinheiro para fazer agora. Eu e o Renato estamos em dificuldade. Você tem espaços, Veri. Você tem 2 quartos e mora sozinha." "Eu ouvi tudo o que você disse na hora, Silvana." Eu respondi com calma, sentada na borda da cama no escuro, a luz fraca da rua entrando pela fresta da cortina bege que ela queria trocar. E minha resposta não mudou. Não mudou desde as 4 da tarde. Não vai mudar agora às 10 da noite. "Você é muito egoísta", ela disse, e desligou. Eu fiquei segurando o telefone por uns 30 segundos depois de ouvir o bip do encerramento da chamada. Egoísta. A palavra ficou flutuando no quarto por um bom tempo, como aquela fumaça fina que demora a se dissipar. Eu esperava que ela viesse, e ainda assim, ouvir em voz alta teve um peso diferente de apenas imaginar. Deitei, olhei para o teto
e fiz um exercício que aprendi a fazer ao longo de muitos anos sozinha. Desmontei a acusação peça por peça, testei cada parte contra a realidade concreta e cheguei à mesma conclusão de sempre. Não era egoísmo proteger o que eu mesma construí com trabalho e sacrifício. Não era falta de amor. Era simplesmente a primeira vez na vida que eu estava colocando a minha existência em primeiro lugar. Nos dias seguintes, o grupo da família ficou silencioso. Aquele silêncio específico das redes quando algo aconteceu, mas ninguém quer ser o primeiro a mencionar publicamente. Depois, no sexto dia, uma prima chamada Wanda mandou uma mensagem direta para mim. Veri, sua mãe tá mal com isso. Tudo. Você não vai ceder um pouco? Eu respondi com educação e clareza, explicando que a situação tinha nuances que ela não conhecia por completo. Ela leu e não respondeu. Minha mãe demorou quase 2 semanas para me ligar. Quando ligou, era uma tarde de quarta-feira. Eu estava no trabalho terminando um fechamento mensal, a planilha aberta na tela, calculadora do lado. Vibrou no bolso, eu vi o nome e atendi. Veridiana, ela disse. Quando ela usava o nome completo, era porque estava tentando exercer alguma autoridade. Eu preciso que você repense essa decisão. Eu tô com a saúde fraca, o sobrado tá mal cuidado e sua irmã tá passando por uma fase muito difícil. Mãe, eu disse com voz tranquila, mas sem recuo. Eu entendo que a situação tá difícil e eu quero ajudar você, mas ajudar você não é a mesma coisa que abrir mão do meu apartamento. São coisas bem diferentes. Você mora sozinha num apartamento de 2 quartos, Veridiana. Isso é um desperdício. Aquela frase ficou em mim por dias. Um desperdício. Como se a minha escolha de construir uma vida tranquila, organizada e só minha fosse uma forma de gasto desnecessário. Como se eu tivesse alguma obrigação de ocupar o meu espaço de um jeito que fizesse sentido para todo mundo, menos para mim. Aquela noite, eu não dormi bem. Fiquei olhando pro teto até quase meia-noite, tentando entender por que aquela frase específica tinha me incomodado mais do que qualquer outra. Eu não disse nada além do que já tinha dito na ligação. Que ela fosse bem, que eu ligaria no fim de semana e desliguei. Fiquei olhando para a planilha por uns 5 minutos sem conseguir me concentrar em nada. E então, uma voz do lado me tirou do torpor. Tá bem, Veri. Era a Dorinha, minha colega de trabalho, uma mulher pequena de cabelo crespo curto que comia amendoim a tarde inteira e sempre sabia quando alguma coisa estava errada comigo antes de eu perceber. Ela tinha uma sensibilidade silenciosa que às vezes me incomodava e às vezes era exatamente o que eu precisava. Tô sim, eu disse, e voltei para a planilha. Mas ela puxou a cadeira rolante dela, chegou mais perto, abaixou a voz. Não tô acreditando que tô me enganando, né? Você tá com aquela cara de quando a família aprontou. Eu dei uma risada curta, involuntária. A Dorinha tinha essa capacidade de transformar um momento pesado em alguma coisa levemente suportável, sem minimizar o que era sério. Eu contei, em linhas gerais, o que tinha acontecido. Ela ouviu tudo sem interromper, mastigando amendoim devagar, olhando para mim com aquela atenção de quem está de fato ouvindo, não só esperando a vez de falar. E você? Cedeu? Ela perguntou quando eu terminei. Não. Ótimo. Continua assim. Simples assim. Sem análise profunda. Sem mas e a família. Sem você já pensou no outro lado. Às vezes é isso que a gente precisa. Alguém que confie que você já pensou o suficiente e que não precisa de mais argumentos. Só de um pouquinho de apoio sem condição. A pressão da família foi aumentando em ciclos, como maré. Tinha semanas mais tranquilas, onde o assunto parecia esquecido. E então chegava um domingo com alguém ligando de um número diferente, ou uma mensagem indireta no grupo de família. Uma frase sobre união, que na superfície parecia genérica, mas que eu sabia muito bem para quem estava endereçada. A Silvana se tornou especialista nesse tipo de comunicação codificada. Mensagem no grupo sobre família que se une nos momentos difíceis, foto postada com minha mãe num domingo com legenda sobre gratidão pelos que ficam. Eu observava tudo isso de longe, sem interagir,
Tinha uma espécie de clareza amarga em enxergar aquela estratégia funcionando sobre outras pessoas da família. Tias que nunca souberam a história completa, primos que participavam do grupo mas nunca tinham visto a minha mãe pessoalmente em anos. O tipo de audiência perfeita para uma narrativa que não precisa de fato, só de emoção. Aprendi a deixar passar porque entrei nessa disputa de narrativa uma única vez, quando tentei explicar para o grupo o que tinha acontecido, e senti o desgaste desnecessário de falar com pessoas que já tinham decidido o que queriam acreditar. Numa terça-feira de novembro, mais de um mês depois do almoço de setembro, recebi uma visita que eu não esperava. Era o Renato, sozinho. Ele tocou a campainha às 7 da noite, quando eu estava de pijama e tinha acabado de jantar. Pensei em não atender, mas abri porque nunca tive problema com ele diretamente. Era um homem que eu classificava como bonachão e passivo, alguém que seguia a corrente sem muita resistência própria. Eu o deixei entrar, ofereci água, sentamos na sala. Ele ficou mexendo no copo sem falar por um tempo, com aquela postura de quem preparou o discurso, mas na hora perdeu as anotações. Veri, eu sei que a Silvana exagerou na forma como colocou as coisas, ele começou, e eu fico chateado com isso. Mas a situação tá mesmo difícil. A gente tá pagando uma dívida pesada. O aluguel que a gente tá pagando agora tá comendo quase tudo que a gente ganha. Renato, eu não tenho dúvida de que tá difícil, eu disse. Mas você tá aqui para me pedir a mesma coisa que a Silvana pediu, com palavras diferentes. E a resposta é a mesma. Ele suspirou. Olhou para o chão de tititi, porcelanato claro por um longo segundo. Você não podia pelo menos deixar a dona Célia ficar aqui? Só ela, sem a gente, só para ajudar ela até a situação do sobrado ser resolvida? Esse foi o momento em que eu quase disse sim. Era a primeira vez que alguém tinha feito uma distinção entre as coisas, separado o problema real, que era minha mãe, das outras questões que vinham embutidas. Eu fiquei em silêncio por um momento longo, sentindo o peso daquela pergunta que era diferente das outras. Havia uma honestidade na voz do Renato que eu precisei respeitar, mesmo que a situação toda ainda me deixasse desconfortável. Eu vou pensar nisso, eu disse finalmente. Era a primeira concessão que eu dava desde setembro, mas não é uma resposta agora. Eu preciso pensar com calma. O Renato saiu aliviado, como se já tivesse ganho alguma coisa, mas ele não tinha. Eu ainda precisava resolver dentro de mim o que era ajudar de verdade e o que era ceder por pressão disfarçada de carinho. Essas duas coisas, muitas vezes, se parecem tanto que a gente confunde e só percebe o erro quando já é tarde demais para consertar. Nos dias seguintes, eu fiz algo que nunca tinha feito antes com relação a essa família. Consultei alguém de fora. Marquei uma consulta com a psicóloga que eu via de vez em quando, desde os 29 anos. Draça Mônica, uma mulher de uns 50 anos, cabelo platinado curto, que tinha o consultório num edifício antigo no centro, com aquele cheiro de madeira velha e ar-condicionado frio demais. Eu entrei, sentei, contei tudo desde o começo. As mãos cruzadas no colo, a voz calma, mas o coração mais acelerado do que eu queria admitir. Ela ouviu. Fez poucas perguntas, todas certeiras, e no final disse uma coisa que ficou comigo por semanas. Você sabe a diferença entre o que é seu e o que não é. A pergunta que você precisa responder não é se você ama sua mãe, é se você consegue ajudá-la sem perder a si mesma no processo. Saí do consultório com aquela frase na cabeça. O sol de Uberlândia batendo forte na calçada da tarde. O cheiro de asfalto quente misturado com escapamento de ônibus. Precisei parar num bar na esquina do prédio, pedir um suco de laranja gelado, sentar por uns minutos só para deixar o barulho interno baixar um pouco. Foi ali, naquela tarde quente de novembro, sentada num banco de bar de esquina com um copo de suco gelado suado na mão e o movimento intenso da rua passando na minha frente, que eu tomei a decisão que mudaria completamente a dinâmica da minha família nos meses seguintes. Não era um não absoluto. Não era exatamente um sim. Era alguma coisa no meio. Uma proposta que eu, mesmo ainda, precisava calcular com cuidado antes de apresentar. Mas eu já sabia o suficiente para saber que, dessa vez, as coisas iam ser feitas completamente do meu jeito. E dessa vez, eu ia apresentar a conta.
A proposta que eu tinha calculado naquela tarde de novembro, em frente ao copo de suco, era simples na forma, mas pesada no conteúdo. Levei mais 2 semanas para amadurecer cada detalhe antes de apresentá-la. Precisava ter certeza de que não estava agindo por impulso nem por raiva acumulada, mas por uma clareza real sobre o que eu queria e o que estava disposta a oferecer. Eu tinha passado toda a minha vida tomando decisões apressadas para agradar os outros. Dessa vez, eu ia fazer no meu tempo. Marquei um encontro com minha mãe e a Silvana num sábado de manhã, no sobrado do bairro Martins. Cheguei às 9 horas com uma pasta de papéis debaixo do braço, coisa que nunca tinha feito antes numa conversa de família e que, pelo olhar das duas quando entrei, deixou um clima de estranhamento imediato. Me sentei à mesa da cozinha, onde o cheiro de café passado ainda pairava no ar misturado com o bafo úmido da manhã fresca de novembro. O linóleo do chão tinha um trecho mais gasto perto da pia, e a parede ao lado do fogão estava com uma mancha antiga que nenhuma tinta tinha conseguido cobrir direito. Eu pensei muito no que a gente conversou. Eu comecei, e eu quero ajudar a mãe, de verdade, mas da forma que eu vou propor agora, não da forma que foi colocada antes. A Silvana cruzou os braços. Minha mãe ficou quieta, olhando para a pasta com expressão cautelosa de quem não sabe o que está prestes a acontecer. Eu vou pagar a reforma do sobrado, telhado, fiação, o que precisar. Contrato com profissional de confiança, nota fiscal de Tizantinzetums, tudo, valor combinado antes de começar. A mãe fica aqui, bem cuidada, no espaço dela. Houve um silêncio. Minha mãe abriu a boca levemente. Eu continuei antes que alguém falasse. Em troca, o sobrado passa para o meu nome. Eu fico como proprietária. A mãe tem garantia de moradia aqui vitalícia, registrada em cartório. Mas o imóvel fica legalmente no meu nome. A Silvana ficou branca. Não era uma expressão forçada. Era um branco. Genuíno, do tipo que aparece quando alguém percebe que o terreno debaixo dos pés não é o que imaginava. Ela ficou uns 10 segundos completamente parada, os olhos percorrendo meu rosto como se estivesse procurando sinal de brincadeira. Você está querendo tomar a casa da minha mãe, ela disse finalmente, com uma voz que oscilava entre incredulidade e raiva. Não, eu respondi com a mesma tranquilidade de sempre. Eu estou propondo reformar a casa, garantir que a mãe fique aqui com segurança e conforto e registrar legalmente quem vai bancar e ser responsável por isso tudo. Você tem uma proposta melhor? O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais o silêncio de quem está processando. Era o silêncio de quem foi pego sem resposta e está tentando desesperadamente encontrar uma. A Silvana tentou argumentar durante a meia hora seguinte. Disse que eu estava sendo calculista, que família não se trata com papel e cartório, que nossa mãe merecia mais do que um contrato frio. Eu ouvi tudo com atenção, sem interromper uma única vez, e no final disse apenas: Silvana, eu tô colocando dinheiro real, esforço real e responsabilidade real em cima disso. Você tá colocando o quê? Ela não respondeu. Olhou para a janela, olhou para o chão, olhou para minha mãe. Minha mãe desviou o olhar. Minha mãe ficou em silêncio por toda a reunião, o que em si já era uma resposta. Ela entendia que eu era a única das 2 filhas com condições reais de oferecer algo concreto. 3 dias depois, ela me ligou sozinha, num horário que eu sabia que a Silvana não estaria por perto. Veridiana, ela disse, eu aceito o que você propôs. Aquela frase eu precisei ouvir 2 vezes. Era a primeira vez na vida adulta que minha mãe escolhia a minha proposta sobre a da Silvana sem ser convencida por mim. A decisão tinha vindo dela, do espaço quieto que ela criou sem a Silvana presente, sem pressão de nenhum dos lados. Não vinha com abraço nem palavras de reconhecimento elaboradas. Era uma frase direta no telefone, dita com a voz seca e econômica de sempre. Mas era real, e era suficiente para mim seguir em frente. Nos meses seguintes, eu contratei um engenheiro civil chamado Adelmo, recomendado por um colega de trabalho, homem sério de uns 45 anos que fez um laudo completo do sobrado antes de iniciar qualquer serviço. O telhado estava em estado pior do que eu imaginava. Telhas quebradas, madeiramento com cupim em 2 trechos, calha entupida há anos.
A fiação elétrica era um risco real de curto-circuito. O orçamento final ficou em R$ 23 mil, valor que eu tinha em reserva de emergência, mas que doía tirar de uma vez. Porque representava quase um ano de poupança disciplinada. Assinei o cheque com a mão firme e os olhos abertos. A reforma durou 6 semanas. Eu aparecia no sobrado toda semana para ver o andamento, conversar com o Adelmo, verificar os materiais e a qualidade de cada etapa. Minha mãe ficou na casa de uma vizinha durante a parte mais pesada da obra, e eu custeei o quarto dela nesse período também, sem fazer disso um peso anunciado. Cada gasto era registrado, cada nota fiscal, guardada numa pasta organizada por data. A Silvana sumiu durante esse tempo todo. Não mandou mensagem para saber como estava a obra, não foi ao sobrado uma única vez, não perguntou se precisava de ajuda com alguma coisa, não perguntou nem como minha mãe estava. Simplesmente desapareceu do processo, como se a reforma não existisse, como se a família fosse uma coisa que acontecia só quando era conveniente aparecer. Eu notava isso com uma frieza nova, que não me incomodava tanto quanto incomodaria a mim de 5 anos atrás. Era apenas mais um dado sobre quem ela era, arquivado no lugar correto. Quando a obra terminou, o sobrado estava irreconhecível no melhor sentido. Telhado novo, pintura interna e externa nas cores que minha mãe escolheu, fiação refeita, banheiro reformado, piso da cozinha trocado. Era o mesmo espaço da infância, mas finalmente tratado com o cuidado que sempre mereceu. Minha mãe chorou quando entrou. Não era tristeza. Era aquele choro de quem não estava esperando ter alguma coisa boa naquele ponto da vida. Tá bonito, Veri, ela disse, passando a mão na parede recém-pintada de branco, devagar, como quem verifica se é real. Tá, eu concordei. E tá, seu. Fomos ao cartório em março do ano seguinte, num dia de semana de manhã, com sol forte e o movimento habitual do centro de Uberlândia ao redor. Buzina de ônibus, cheiro de pão de queijo vindo de uma padaria na esquina. O sobrado foi registrado no meu nome com escritura pública e o direito de moradia da minha mãe ficou registrado junto, vitalício e incondicional. Ela assinou os papéis com calma, caneta preta na mão, firma reconhecida. Eu senti algo que não esperava sentir naquele momento de papel e carimbo e burocracia. Não era vitória, era resolução. Uma completude tranquila, sem fanfarra. Era a sensação de que um nó que existia há muitos anos tinha sido finalmente desatado do jeito certo, com paciência e clareza. A Silvana só soube do registro quando minha mãe contou em ligação, dias depois. Ela tentou contestar, disse que era injusto, que ela também era filha, que tinha direitos. Minha mãe respondeu com aquela voz seca e direta que eu reconhecia desde criança. A Veridiana pagou pela reforma. Você não apareceu uma vez sequer. Não tenho o que contestar. Eu não ouvi essa conversa em tempo real. Minha mãe me contou depois, com uma precisão de detalhe que me surpreendeu e me emocionou de um jeito que eu não esperava. Pela primeira vez, ela tinha defendido as minhas escolhas sem que eu precisasse estar na sala. Nos meses seguintes, a Silvana e o Renato passaram por mais dificuldades. Continuaram com a dívida. Mudaram de endereço 2 vezes. Com muito esforço do Renato, que fez bicos e horas extras, conseguiram eventualmente estabilizar a situação e alugar um apartamento menor num bairro mais simples. Eu soube de tudo isso pela minha mãe, que passou a me ligar com mais frequência. Conversas curtas, sobre o dia, sobre o que tinha assistido na televisão, sobre a dor no joelho que estava melhorando com a fisioterapia que eu tinha marcado e custeado. Eram conversas simples, mas eram conversas que eu não esperava ter com ela nesse tom, sem peso, sem cobrança, sem o silêncio conivente de antes. Apenas a minha mãe e eu, falando do dia de um jeito que parecia, pela primeira vez, genuíno. Um domingo de maio, quase um ano depois do almoço de setembro que tinha mudado tudo, eu fui visitar ela no sobrado reformado. O céu estava límpido, daquele azul forte que aparece em Uberlândia nos dias sem nuvem, e as árvores da rua tinham crescido um pouco desde a última vez que eu tinha prestado atenção nelas. Ela tinha feito bolo de fubá, o mesmo de sempre, com aquele cheiro que ainda me levava de volta ao linóleo levantado e as paredes manchadas de gordura. Mas agora, a cozinha estava com o piso novo,
as paredes de branco limpo, a janela com uma cortina simples e clara que a gente tinha comprado juntas num sábado de manhã no sacolão do Minas. Sentamos à mesa, tomamos café, comemos bolo. Ela me contou que a vizinha tinha ganhado um neto. Eu contei que a Dorinha tinha pedido casamento para o namorado. A conversa foi leve, sem assuntos pesados. Quando fui embora, ela veio até a porta me ver descer a escada, uma coisa que ela raramente fazia porque machucava o joelho. Ficou parada na soleira, com a luz da tarde de maio, batendo no rosto dela. Veri, ela chamou quando eu já estava no último degrau. Eu me virei. Eu devia ter te enxergado melhor, ela disse. Simples assim, sem drama, sem cerimônia. Eu não disse nada. Só sorri, a bolsa no ombro, o sol de maio esquentando o lado do rosto. Desci o último degrau, entrei no carro e fiquei parada por um momento antes de ligar o motor. O sobrado estava atrás de mim, reformado e sólido. O meu apartamento estava à frente, me esperando com a cortina bege que nunca precisei trocar. Tudo que eu tinha construído, centavo por centavo, escolha por escolha, não por não, estava de pé, inteiro e meu. Nunca precisei gritar para ser ouvida. Nunca precisei de um argumento longo nem de uma cena dramática. Precisei apenas aprender, de uma vez e de forma definitiva, que cuidar de si mesma não é egoísmo. É a condição necessária para que qualquer outro cuidado seja genuíno e possível. E quando aprendi isso de verdade, fundo do osso, ninguém mais pôde me tirar.